meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak. Estamos aqui para uma aula de geografia que vai tratar dos rios brasileiros. Então, vamos conhecer características importantíssimas, especialmente dos rios paranaenses, bacias hidrográficas do estado do Paraná e as suas principais características. Então, pensando nisso, nessa importância do recurso água, dessas características de disponibilidade de água, é que a gente vem refletir nesta aula sobre a hidrografia paranaense. Portanto, o objetivo da nossa aula é identificar as principais características da hidrografia, bem como conhecer as principais bacias hidrográficas paranaenses, do estado do Paraná. Que características que elas têm, por onde elas passam, qual é a importância dessas bacias hidrográficas para o desenvolvimento, para o acesso ao recurso água por parte da população paranaense. Então, neste sentido, é muito importante. E aí eu pergunto para vocês, qual a importância da água para a nossa vida, para o nosso país e para o nosso estado? Então, pensando nesse sentido, se eu pensar em termos de Brasil, se eu pensar em termos de Paraná, qual é a disponibilidade do recurso? Que características são importantes, são relevantes, também no sentido de preservar esta água, para que ela esteja disponível para as próximas gerações, por exemplo. Existe uma preocupação da população em relação a isso? Existe uma ideia de que é necessário cuidar deste recurso? Aqueles rios, por exemplo, que passam pelo meio de grandes cidades, de grandes centros urbanos, quais são os cuidados que se tem com essa água? Já que perguntamos e pensamos a importância da água, primeiro ponto relevante é pensar, é saber que a água é vital para o planeta. Então, essa ideia de vitalidade, de necessária para a existência de vida no planeta, jamais pode ser esquecida. Esse é o primeiro ponto relevante e é o maior também, é o mais relevante nesse sentido, porque não dá para ter vida na Terra sem ter água. E daí a necessidade de refletir sobre o assunto e de cuidar para que se tenha disponível essa água em diferentes momentos, né? E aí, pensando nesse sentido, nós temos que relembrar conceitos importantes, como é o caso do conceito de bacias hidrográficas. Estamos falando das bacias hidrográficas paranaenses, mas o que é uma bacia hidrográfica mesmo? É a área ou superfície formada por um conjunto de terras, por onde corre um rio principal e os seus afluentes. Então, eu tenho uma porção, uma área, né, formada por um conjunto de terras. Então, pode ter nesta área cidades, lugares que produzem, por exemplo, que desenvolvem agricultura, fazendo parte desta área, dessa bacia hidrográfica. Quando eu falo de bacia hidrográfica, eu não falo somente dos rios, mas de toda a área em torno desses rios e que é utilizada pela população. E aí, o que inclui uma bacia, o que se inclui numa bacia hidrográfica? As nascentes e os divisores de água, que a gente chama também de interflúvio. Então, é onde inicia uma bacia hidrográfica, na parte mais alta, e ela vai terminar no rio principal, ali na foz do rio principal, que é a parte mais baixa desta área, que a gente chama de bacia hidrográfica. Pensando nisso, então, temos ali o esquema, né, a imagem explicativa para a gente entender a respeito. O rio tem as suas nascentes nas porções mais altas que nós temos aqui no pontilhado da nossa imagem. Essas áreas mais elevadas, essas regiões mais elevadas, que a gente chama de interflúvios ou de divisores de água. Então, é onde termina essa bacia. Toda a água que cai em toda essa área aqui, ela vai correr na direção aqui da parte central desta região, que é a parte mais baixa, porque a água vai se deslocar ali por gravidade, né? Deste ponto para outra direção, nós vamos ter a formação de outra bacia hidrográfica. Então, nós podemos dividir um lugar, um espaço, um país, um estado, considerando as bacias hidrográficas e os seus divisores de água, né? Os rios desaguam no mar, oceano ou em outros rios, a gente chama de foz.
E o leito do rio é esta parte aqui onde corre a água propriamente dita, né? Não é a área, mas daí é só a porção ali visível para nós, que é o leito do rio. Os afluentes, rios menores que vão contribuir com água para esse rio maior, para toda a característica dessa bacia hidrográfica, certo? Então é importante pensar nisso. E aí, o que nós temos ali? Regiões hidrográficas brasileiras. Então, eu divido o Brasil considerando essas características de hidrografia. Nós temos ali, entre as grandes bacias hidrográficas, a bacia amazônica, a do Tocantins-Araguaia, a do Paraná, a do São Francisco, entre outras. E aí, pensando especificamente no estado do Paraná, que característica, onde ele está localizado geograficamente e quais são as bacias hidrográficas que ocupam todas as áreas do nosso estado. Se eu pensar em termos de Brasil, eu tenho a bacia do Paraná e do Atlântico Sudeste que estão presentes ali no nosso estado. Mas aí nós vamos detalhar para verificar quais são as bacias hidrográficas especificamente do estado do Paraná. Primeira perguntinha aí da nossa aula. Observando o mapa de bacias hidrográficas do Brasil, é possível identificar que o Paraná pertence às bacias hidrográficas de? Quais são as bacias hidrográficas às quais o estado do Paraná pertence? Respondam e a gente já volta para corrigir. Voltamos com a correção da atividade, então ficou ali para vocês refletirem, analisarem o mapa, responderem adequadamente. E a perguntinha era, observando o mapa de bacias hidrográficas aqui do território brasileiro. Então nós temos que saber onde está o Paraná, o estado do Paraná, para a gente entender ali a quais bacias hidrográficas dessa divisão do Brasil inteiro pertence o nosso estado, onde estão as áreas do nosso estado, considerando a divisão de bacias hidrográficas. E aí nós temos ali das opções a resposta certa. Estamos ali nas áreas da bacia hidrográfica do Paraná e do Atlântico Sudeste. O Atlântico Sudeste é esta parte aqui em amarelo e a bacia do Paraná é essa maior aqui que está entre as grandes bacias hidrográficas brasileiras. Então o nosso estado está nesta porção aqui, letra C, era a resposta certa para a pergunta ali, espero que vocês tenham marcado. E aí vamos pensar dentro do nosso estado, como está dividida a ideia da hidrografia? O que nós temos de características da hidrografia do estado do Paraná? Então, quais são as grandes bacias hidrográficas dentro do estado do Paraná? Nós temos aqui uma imensa, né, na porção sul, toda a porção sul do nosso estado, que é a bacia hidrográfica do Rio Iguaçu, certo? Aí nós vamos ter outras importantes também. A bacia hidrográfica do Rio Tibagi, do Rio Ivaí, do Rio Piquiri. A bacia hidrográfica do Paraná, que está dividida aqui em 1, 2 e 3. A bacia hidrográfica do Paranapanema, lá na porção norte, que faz divisa já com o estado de São Paulo. Então, nós também temos ela dividida em 1, 2, 3 e 4, certo? Temos ainda ali a bacia hidrográfica do Rio das Cinzas, do Rio Itararé, do Ribeira e a litorânea, que envolve todos os rios que nascem na porção leste ali do estado do Paraná, da Serra do Mar em direção ao leste. Então, formam ali a bacia litorânea. Importantíssimo, por quê? Porque são rios conhecidos, são áreas que a gente
ouve falar e é onde se desenvolvem todas as atividades do nosso estado, onde estão ali grandes cidades. Então, analisemos juntos em que cidade eu estou, por exemplo, e a qual bacia hidrográfica ela pertence. E aí nós temos características importantes de cada uma delas ali para pensar. Iniciamos lá com a bacia hidrográfica do Iguaçu, que é na porção sul. É dividida em Alto Iguaçu, que é na área das nascentes, o Médio Iguaçu, ali na porção central, né, da bacia hidrográfica, e o Baixo Iguaçu, que envolve lá toda a região do chamado Terceiro Planalto, né, na porção sul ali, em direção à foz do rio Iguaçu, e aí ele vai desaguar no rio Paraná. Então, a bacia do rio Iguaçu é imensa e pertence à bacia do Paraná, que é maior ainda. Então, é como se elas fossem se interligando ali, né? E aí, que características que nós temos? É considerado o maior rio totalmente paranaense, o rio Iguaçu. Nasce aqui, é formado pelo encontro do Iraí e do Atuba na região aqui da Serra do Mar, na face oeste da Serra do Mar, no estado do Paraná, e vai correr na direção do interior lá para a Foz do Iguaçu. Então, características importantes por ser o maior rio totalmente paranaense e ter uma importância ali de disponibilidade de água, do recurso água para toda essa região aqui do nosso estado, certo? Ele nasce ali então em Curitiba, na divisa com o município de Pinhais, na junção de dois rios menores ali que acabam iniciando, formando, né, as nascentes ali do rio Iguaçu. Então, característica relevante sobre ele, certo? E aí, nas cabeceiras, nós vamos ter região metropolitana de Curitiba, com grande quantidade de população concentrada vivendo nessa área, e aí tem toda uma consequência ali para o uso e para a qualidade da água do rio Iguaçu, que está diretamente nesta porção dele relacionada com essa grande quantidade, com essa grande concentração de população. Então, acaba sendo lançado esgoto sem tratamento, muito lixo, muito resíduo, que acaba poluindo e contaminando de forma muito grave, inclusive, o rio Iguaçu, certo? Desde atividades dessa concentração populacional até as atividades industriais e comerciais, né, que acontecem em toda a região ali da cabeceira, né, da parte inicial do rio Iguaçu. No interior do estado, nós temos a agropecuária como uma das principais atividades desenvolvidas aí na área da bacia hidrográfica do rio Iguaçu, certo? Destaca-se ali a cultura da soja e do trigo nessa atividade agropecuária e as indústrias e as pastagens. As indústrias que estão presentes ali nessa bacia, em sua maior parte, estão também relacionadas com a atividade agropecuária. Então, são atividades econômicas que dependem do recurso água e que utilizam esse recurso da bacia hidrográfica do rio Iguaçu para o seu desenvolvimento. Então, rio importantíssimo ali para o Paraná, né, para o desenvolvimento desta parte do nosso estado. Perguntinha lá para vocês pensarem um pouquinho. Entre as cidades que pertencem à bacia hidrográfica do rio Iguaçu, estão quais daquelas relacionadas ali? Conseguem saber? Prestaram atenção nos mapas? Vamos ver se vocês conseguem responder e a gente volta para corrigir junto. Voltamos com a atividade que vocês tinham que analisar ali as alternativas e marcar aquela que é correta em relação à pergunta, que dizia, entre as cidades que pertencem à bacia hidrográfica do Iguaçu estão
Quais das relacionadas aqui? Então, resposta certa lá, Curitiba, Cascavel e Guarapuava pertencem à bacia hidrográfica do Iguaçu, entre outras. Nós podemos até voltar lá no nosso mapa que fazia toda essa indicação. Então, falamos ali das nascentes que ficam na região de Curitiba, a capital do estado do Paraná. Aí nós temos Guarapuava aqui na porção central, né, do nosso estado, que também pertence a essa área que nós classificamos como bacia hidrográfica do Rio Iguaçu. Aí nós vamos ter ali Cascavel, que também pertence à bacia hidrográfica do Iguaçu. Temos a cidade de Foz do Iguaçu, que recebe este nome justamente por estar lá no final, né, deste rio, no final da bacia hidrográfica, onde ele se encontra com o Rio Paraná. Então, a cidade de Foz do Iguaçu. Outras que nós vamos ter ali, Francisco Beltrão, Pato Branco, Palmas, São Mateus do Sul, União da Vitória, são exemplos de cidades que estão na área ali da bacia hidrográfica do Rio Iguaçu. Mas a nossa perguntinha lá era destas que estão relacionadas, então nós temos ali como resposta certa, lembrando, Curitiba, Cascavel e Guarapuava, que pertencem à bacia hidrográfica do Rio Iguaçu. Outras bacias hidrográficas importantes, todas são, porque todas oferecem o recurso água, mas a gente selecionou algumas para a gente falar das atividades e da importância delas no local onde elas estão, onde elas existem, né? E aí nós temos ali outra bacia hidrográfica, que é a bacia do Rio Tibagi. Então, ela está aqui mais, quase que na porção central do nosso estado, né? Aí tem o Alto Tibagi, a região onde ele nasce, que é a parte mais elevada aqui. Lembrando que as nascentes dos rios sempre estão nas porções mais altas, né? Porque a água vai se deslocar em direção às partes mais baixas. Então, as nascentes aqui na porção mais alta, e aí nós temos lá o Baixo Tibagi indo em direção à porção norte do nosso estado. O mapa aqui mais detalhado para nós, né? De toda a área da bacia hidrográfica, os rios ali que compõem ela, o rio principal, que é o Rio Tibagi, e as cidades importantes ali que se destacam em termos de quantidade de população e atividades econômicas que pertencem a essa bacia hidrográfica. Começando ali por Ponta Grossa, aí depois nós vamos ter Castro, a cidade de Tibagi, que recebe o mesmo nome do rio, Telêmaco, Borba, lá mais acima nós vamos ter a cidade de Londrina, que está também dentro da bacia hidrográfica do rio Tibagi, certo? Importantíssimo. Ele tem uma extensão ali de 550 quilômetros, com 91 saltos e cachoeiras. Então, nós podemos classificá-lo ali quase que como um rio de planaltos, né? Porque ele tem características ali que levam a essa ideia. Tem muitos saltos e cachoeiras, né? A nascente fica entre as cidades de Ponta Grossa e Palmeira e ele deságua no reservatório da usina hidrelétrica do Capivara, no rio Paranapanema, que é de outra bacia hidrográfica do nosso estado também. Então, passa por algumas cidades ali e entre as atividades que nós temos desenvolvidas na bacia hidrográfica do Rio Tibagi, a agropecuária é uma das principais, com cultivo de soja, de milho, por exemplo, certo? Feijão e trigo, pastagens também fazem parte das atividades econômicas desenvolvidas na agropecuária da região da bacia hidrográfica do Rio Tibagi. Na metade norte, na região ali da chamada Terra Roxa, nós temos o cultivo da soja, do milho, do trigo e do café dentro da bacia hidrográfica do Rio Tibagi, certo? Bem importante também para o nosso estado. É relativamente industrializada, principalmente nas regiões ali que envolvem Londrina e Ponta Grossa. Então, nós temos atividade industrial, né, nas áreas da bacia do Rio Tibagi. E em Telêmaco Borba nós temos uma das maiores indústrias de papel e celulose, né, do país, que está na área ali da bacia hidrográfica do Tibagi também, certo? Mas a grande maioria das atividades desta bacia hidrográfica estão ligadas à agropecuária. A bacia hidrográfica do rio Ivaí, também com as nascentes ali na porção mais central do estado e indo em direção lá ao noroeste. Então,
Alto Ivaí e o Baixo Ivaí, passando por cidades como Ivaiporã, Cianorte, Maringá, são cidades ali, Cruzeiro do Oeste também, que compõem esta bacia hidrográfica, que estão presentes ali na área dessa bacia hidrográfica, certo? E aí, pensando nisso, o que nós temos de característica? No Alto Ivaí, um misto, né, que aparece ali de agricultura intensiva, né, na região central e no noroeste desta região. No Baixo Ivaí, nós vamos ter a predominância das pastagens e dos campos naturais, com agricultura intensiva também como uma das atividades ali. E aí, mais uma perguntinha sobre esse conhecimento aí de bacias hidrográficas do nosso estado. Complete as frases indicando a qual bacia hidrográfica pertence cada uma das informações relacionadas ali. Leiam com atenção, respondam e nós já voltamos para a correção. Voltamos com a correção da atividade. Eu deixei algumas frases, algumas afirmações ali que estão relacionadas às bacias hidrográficas paranaenses. E aí vocês tinham que dizer a qual bacia hidrográfica pertencia a cada uma das informações. Então, fica assim, a primeira lá, na metade norte, região da Terra Roxa, a agricultura é mais intensiva, cultivo de soja, milho, trigo e café. Essa informação aqui está relacionada à bacia hidrográfica do rio Tibagi. A letra B, há uma grande concentração populacional e as atividades industriais também estão concentradas na região dessa bacia hidrográfica. Estamos falando da bacia do Rio Iguaçu. E ali a terceira opção, predominância de pastagens artificiais e campos naturais. Estamos falando da bacia hidrográfica do rio Ivaí. Então, completadas as respostas ali, e a ideia justamente de trazer este conhecimento sobre a hidrografia paranaense de forma mais detalhada. Por isso, na aula de hoje, nós aprendemos sobre essas características e a importância para as atividades econômicas, inclusive, do nosso estado, conhecer as bacias hidrográficas, entender as suas características e saber da importância delas para a disponibilidade do recurso água. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.